Em relação à guerra da Ucrânia, nós vemos os conflitos se intensificando ainda mais na região do Donbás, principalmente na busca dos russos pelo controle total da província de Donetsk. E nesse mesmo dia, os europeus estão discutindo a possibilidade de ampliar as suas sanções econômicas para com a Rússia, impedindo a compra do ouro russo, além, é claro, o que diz respeito a transformar a lista negativa de pessoas próximas do presidente Putin cada vez em algo maior, para evitar exatamente com que esses grandes oligarcas ou essas pessoas no círculo mais próximo de Putin possam reverter as sanções e continuar fazendo dinheiro com tudo isso. De qualquer maneira, há também um movimento de pressão dentro da Europa para que algo seja tomado, alguma decisão seja tomada além das sanções, já que elas parecem, no curto prazo, não ter surtido efeito e a guerra continuar de forma violenta em várias localidades do país. No que diz respeito à OTAN, o presidente Erdogan disse que aqueles acordos selados entre Suécia, Finlândia e a Turquia, eles devem ser totalmente cumpridos para que a Turquia não vete. Ele lembrou que é necessário que haja garantias de que ambos os países nórdicos não façam exatamente algum tipo de proteção àqueles partidos relacionados aos curdos que, segundo ele, afetam a segurança nacional da Turquia. A gente continua acompanhando ao mesmo tempo em que as batalhas se intensificam e várias denúncias sobre crimes de guerra chegam exatamente aos órgãos superiores da Europa e também aos órgãos da União Europeia e relacionados ao Tribunal de Haia, onde o presidente Zelensky diz sobre todas as violações constantes que os russos têm tomado contra a população civil do seu país, aquilo que foi observado na província de Donetsk e também em Vinícius na última semana. Todas as atualizações passaremos em primeira mão à nossa audiência. Luca Bassani, de Banha Luka, na Bósnia e Herzegovina, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca Bassani. Então, Fernando Conrado, em Porto Alegre, o Luiz Kawaguchi aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Kawaguchi, apesar dessa informação, né, sobre a economia russa, né, a gente tem a fala do Putin, que fala em situação muito difícil em função das sanções econômicas, que o povo russo já enfrenta essas dificuldades. Ou seja, ele não está lá navegando num navio com muita tranquilidade, não. Tem uma turbulência dentro do território russo, apesar da dificuldade que nós temos de obter informações, principalmente em função do conflito que existe entre Rússia e Ucrânia. Com certeza o presidente Vladimir Putin, ele se preparou para receber essas sanções. Só que elas não estão sendo tão graves quanto o Ocidente, não estão surtindo tanto efeito quanto o Ocidente achou que iriam surtir. Por exemplo, a projeção inicial, quando o governo americano e os seus aliados europeus começaram a fazer as sanções, é que a economia russa iria retrair cerca de 14%, entre 13% e 14%. Isso seria realmente catastrófico e provavelmente forçaria eles a retirar suas tropas ou fazer uma invasão um pouco mais limitada. Só que não foi isso que aconteceu. Primeiro, porque a Rússia conseguiu usar uma série de ferramentas econômicas, ela lidou muito bem com os juros, ela obrigou os países europeus que compram gás a comprar em rublos. Então, a moeda chegou a desvalorizar 30%, depois retomou a força. E hoje em dia, as projeções é que a economia russa ela retraia 7,8%, que é a metade do que os Estados Unidos e os seus aliados acharam que ela ia retrair. Mas se a gente for pensar, 7,8% é muita coisa. É você pegar aí quase pouco menos aí de 10% do seu PIB e você deixar de crescer, você retrair. Então, com certeza, isso vai reverter aí na economia do dia a dia para os russos, isso vai pesar, eles vão ver aí suas economias se derretendo, eles vão ver inflação. A inflação está sob controle, ainda ela está, acho que na casa aí dos 14% ou 15%, se eu não me engano, posso estar errado, mas ela não está fora de controle. Mas é uma situação muito difícil para a população russa. Fernando Conrado. A situação, na realidade, hoje em dia, se a gente for observar, está pior na Europa que na própria Rússia, né? Como muito bem foi comentado aqui, o rublo antes das invasões, tu precisava de 74 rublos para comprar $1.
durante as invasões, aumentou esse preço, né? Precisava de 114 rublos, até 140 rublos para comprar um dólar. Hoje em dia, tu precisa de apenas 58 rublos, ou seja, está muito mais valorizado do que antes da guerra. E nisso aí a gente tem que ver o desespero que a Europa está entrando como um todo, né? Até porque me falta palavras até para entender o amadorismo da Europa nessa guerra, porque para vocês terem ideia, tá? Antes da guerra, era uma preocupação do Putin que os oligarcas russos trouxessem dinheiro para dentro do país, para que o país pudesse ter mais dinheiro, mais rico, que o rublo se valorizasse. Bom, com as sanções da Europa, o que foi que aconteceu? Um dos primeiros atos que a gente viu foi exatamente a Europa pressionando, punindo aqueles russos que tinham dinheiro fora da Rússia, pegando seus iates, pegando seus times de futebol, bloqueando suas contas, descobrindo o nome das amantes e expondo. Ou seja, aqueles oligarcas que não fizeram o que o Putin pediu é que foram punidos. Aqueles que foram para a Rússia acabaram tendo uma grande benesse. Obviamente que dentro da Rússia tinha oligarcas que não concordavam com o Putin e acabaram desaparecendo, morrendo por casualidades, né? Entre aspas aqui, foi isso que a gente viu acontecer. E de outra forma, o que a gente está vendo aí é uma crise de energia tão grande na Europa que a própria Alemanha foi pedir à Índia que não consumisse toda a energia russa para que eles também pudessem negociar. Eles estão apavorados aí com a paralisação do Nord Stream 1, que é o gasoduto que traz energia da Rússia para a Europa, e a Alemanha, que era a maior consumidora dessa energia, já está mexendo seus pauzinhos aí, eles que são tão verdes, né, tão ambientalistas, agora tiveram aí que começar a fazer estoque de carvão, estoque de lenha, fazer fontes de energia através de termoelétrica para poder abastecer a população e também a sua indústria. Já estão em racionamento, e aí nós vamos ver quem é que vai perder mais, né? Se vai perder a Rússia com todos os embates da guerra, ou se vai ser a própria Alemanha e a Europa como um todo, no momento que vai ter que escolher em quais pontos da sua indústria terá que colocar energia para continuar produzindo. E a gente vê que a Europa como um todo está batendo recorde em cima de recorde, tendo a inflação aí, os débitos mais altos, por exemplo, na Alemanha, nos últimos 30 anos. Tá difícil a situação dos dois lados aqui, William. O nosso boa noite também é o cientista político Pedro Costa Júnior. Pedro, muito boa noite. Pedro, 145 dias de guerra. Principal mudança no mapa geopolítico? Bom, boa noite, William. Satisfação estar de volta. Nós estamos com dificuldade de te ouvir. Acho que é teu microfone. Testa. Boa noite. Agora boa noite, sim. William. Chegou. Noite. Tá bom. Boa noite, William. Boa noite a todos os amigos da PAN. Boa noite, Luiz, novamente. E boa noite hoje ao Fernando Conrado. Eu peguei ao final da fala do Conrado aí, eu vou fazer uma carona aqui, né? Ele falava sobre o amadorismo dos europeus, né? O Putin começa essa guerra no dia 24 de fevereiro. Quer dizer, foi uma guerra muito calculada, né? Ela acontece 20 dias depois do Putin ir à China, né? Foi a primeira viagem do Putin depois de 2 anos, ou seja, depois da pandemia, e foi a primeira visita que os chineses receberam, né? O Putin foi recebido com status de honra de chefe de governo, o que, para o Politburo, né, o Alto Comissariado do Partido Comunista Chinês, o PCC, né, Partido Comunista Chinês, significa muita coisa, e eles assinaram ali um tratado que foi conhecido como uma parceria sem limites, ou uma aliança sem limites. Isso no dia 4 de fevereiro, 20 dias depois, estoura a guerra. Perceba que essa guerra, ela acontece em momentos, né, analisando do ponto de vista, digamos, eurasiático, né, em um momento em que a Merkel deixa o poder, ela fica à frente da Alemanha 4 mandatos, né, ela era a última grande liderança europeia, né, e uma liderança também passível de várias contestações, mas era a última grande liderança europeia. Né? Então, o mundo ocidental carece de líderes. Né? A Merkel deixa o poder, o Olaf Scholz até hoje não diz a que veio, né? O Boris Johnson acaba de cair, sempre um líder muito contestado, né? Que atuou de maneira muito dúbia com relação à pandemia e várias outras situações. O Macron, um presidente reconhecidamente fraco, né?
Então, o Putin ele olha para a Europa e diz, bom, agora é uma hora oportuna para começar essa guerra, porque a cabeça da Europa, que é a Alemanha, está se desfalecendo, né? E ele olha para os Estados Unidos, que é o líder do chamado mundo livre, e o líder da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, e vê a popularidade do Biden derretendo. Mais do que isso, vê o fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão, que 20 anos depois da guerra, devolvem o poder para aqueles que eles tentaram tirar 20 anos atrás, o Talibã. E com aquelas imagens que ficaram para a história, é uma mácula indelével do governo democrata, do Biden, Kamala Harris e Blinken, das pessoas se dependurando no avião para tentar fugir de qualquer maneira do Talibã. E mais, né, ele calcula o quê? Esse ano tem eleições de middle term, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E os republicanos com 10 pontos nas pesquisas na frente, né? Tudo indica que vai ser um banho de sangue essas eleições para os republicanos. Então, o Putin, ele, como a gente sempre diz aqui, os russos jogam xadrez. Ele está calculando tudo isso. Ele olha para os Estados Unidos e fala, não tem uma liderança ali e eles vão se dar mal no fim do ano, ao que tudo indica. Olha para a Europa e fala, a última grande liderança que tinha lá acabou de sair. Não tem mais ninguém que pode bater de frente conosco aqui. Então, ele começa a guerra. Qual que é a resposta do Ocidente? São sanções, né? A resposta dos fracos. Sanções econômicas, porque não podem bater de frente com os russos. Só que essas sanções têm um efeito bumerangue. Ao invés de acertar os russos diretamente, elas estão acertando os próprios ocidentais. A Europa Ocidental, que sofre com a inflação dantesca, privações de energia, e eles não estão, aí preciso dizer, William, acostumados com inflações de 2 dígitos, aqui como nós latino-americanos, que fomos criados em padrões inflacionários, e está acertando os Estados Unidos, que passa por inflação e por uma estagnação econômica, ou seja, um quadro de estagflação. O quadro não podia ser mais aterrorizador. Bom, Kawaguchi, baseado nessa colocação do Pedro, num jogo de xadrez, o objetivo é neutralizar o rei, e nós temos uma peça muito forte, que é a rainha, que se movimenta para qualquer lado. Olhando todos esses pontos levantados pelo Pedro, então qual seria o próximo passo de Putin para se sentir ou para conquistar de forma efetiva o território ucraniano? O Putin ele tem que saber medir a questão de tempo. Por exemplo, se por um lado, quanto mais essa guerra se prolonga, ele vê os seus principais rivais, que são os Estados Unidos e a Europa, recebendo aí o chamado efeito bumerangue das sanções, ou seja, as sanções, elas, com o preço do petróleo lá em cima, esses países estão sofrendo até mais do que a Rússia. Então ele vê aí se essa guerra demora mais, ele vê os seus rivais sofrendo mais. Mas, por outro lado, quanto mais a guerra demora, mais tempo o Ocidente tem para mandar armas de ataque para os ucranianos. E aí fica mais difícil para as tropas dele, do Vladimir Putin, avançar. Então, ele provavelmente, ele mostrou agora, ele tem mostrado durante essa guerra que ele não é um louco capaz de apertar o botão da arma nuclear a qualquer momento. Não, muito pelo contrário, ele está agindo de uma forma bastante comedida, ele não usou as suas principais armas, ele está sendo bastante cauteloso para não entrar em choque direto com a OTAN. Então, na minha opinião, ele deve medir agora quanto tempo deve continuar essa campanha. A gente pode ter certeza que ele vai querer tomar ainda toda a região de Donetsk, que é o Donbás, mas a partir daí, se ele vai tentar fazer alguma exigência para a Ucrânia se render ou um acordo de paz, ou se ele vai continuar avançando, é muito difícil de saber o que vai acontecer ainda nos próximos meses. Kawaguchi, eu pedi para separar um armamento, que é o BTR-80, um carro de combate. Por quê? Quando começou a guerra, nós estávamos naquele período do final do inverno. Então, nós tínhamos o degelo e as tropas russas encontravam dificuldade para a progressão. Então, eu queria saber a tua avaliação. Justamente, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, então, e já eu volto com esse armamento para a gente falar, você que esteve no território ucraniano, para falar da dificuldade da atuação das tropas russas, principalmente nesse período do inverno que está para chegar. Então, vamos para o intervalo, a gente volta já aqui na PAN com mais informações da guerra.
Comece o dia bem informado na TV Jovem Pan News. A partir das 6 horas, Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo, com a opinião que você precisa saber para ficar atualizado. Logo após, às 10 da manhã, Morning Show, sua revista eletrônica com os principais destaques da política, da cultura e do entretenimento. Às 11h30, política, economia, saúde e tecnologia. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Top 20. E ao meio-dia, o Bate-Pronto entra em campo, com tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Jovem Pan News. Informação e credibilidade em um só lugar. Estamos de volta com o Headline News, falando de guerra. Luiz Kawaguchi aqui ao meu lado. Nós temos o Fernando Conrado, o Pedro, que está com a gente também, cientista político, falando justamente do confronto que está acontecendo no território ucraniano. E nós falamos do armamento, o BTR-80, esse carro de combate, e das dificuldades que os russos enfrentaram justamente no período do desgelo, né? Quando as tropas estavam avançando, teve um problema de logística. Agora nós estamos no inverno europeu e os especialistas falam que essa guerra ela pode se estender até o inverno. Isso seria bom para o Putin em função do fornecimento de gás e da dependência da Europa do gás. Porém, a parte logística do deslocamento desse tipo de armamento dentro do território ucraniano, você que esteve lá, principalmente no período do inverno, né? Você pegou essa fase. Eu peguei o finalzinho do inverno, a primavera, e o problema era esse, que com o degelo do inverno, os campos ficavam muito cheios de lama. Então, os russos eles eram obrigados a trafegar apenas pelas rodovias. Então, ficavam um pouco mais vulneráveis, porque eles andavam apenas em colunas, em grandes filas aí de blindados pelas rodovias. Depois que chegou o verão, agora a gente está no período de verão lá agora na Europa e não tem mais esse problema. Então a Rússia consegue se deslocar por meio das plantações, dos campos, com esses blindados. Esse blindado que a gente vê na tela é um blindado sobre rodas. Ele é um blindado muito veloz, ele serve para reconhecimento, ele vai e faz um ataque rápido, que ele tem um canhão aí de 20 milímetros, depois ele volta, ele vê que tipo de resistência tem na frente dos ucranianos, vê qual a quantidade de fogo que ele leva e depois ele retrai para os russos depois atacarem com mais força. Ele também foi o blindado que foi utilizado para tentar tomar aquelas cidades nos arredores da capital Kyiv. Então ele era visto muito em luta urbana, ele é muito rápido, muito móvel, mas tem um canhão pesado. E a gente viu até, inclusive, alguns crimes de guerra em que esse canhão foi usado para atirar em combatentes diretamente e atirar até em civis, o que é considerado um crime de guerra. E uma curiosidade, esse mês agora, o governo brasileiro está fazendo uma licitação para exatamente comprar esse tipo de blindados aí para o Brasil. Talvez a gente tenha em breve algo muito semelhante aqui no Exército Brasileiro também. Você chegou a pegar quantos graus lá? Olha, lá ficava -5, às vezes menos 8 graus. Então, imagine, Conrado, você está guerreando com -5. Hoje, temperatura de momento lá em Kiev, agora 15 graus. A gente tem máxima de 27 e mínima máxima de 30, mínima de 17. Então você vê, e a gente tem aí a chegada do inverno. Então assim, agora em Kiev não está quente. 15 graus, temperatura igual a de São Paulo, nesse exato momento. Todo mundo na praia de fio dental, meu amigo. É assim. Tá em festa. Kiev tem festa. Agora você imagina William? Então, o que é você guerrear com essas mudanças de temperatura também, que você precisa levar em consideração, para além de todos os outros fatores que a gente levantou aqui, né? Tu sabes que eu estava na Finlândia, eu estava em Helsinki quando começou a guerra, dia 24 de fevereiro, estava -28, né? Um horror de frio. Então a gente vê, mas lá o pessoal está muito acostumado com isso. O problema, só fazendo um paralelo aqui, talvez com algum sarcasmo, é que essas temperaturas altas
que está acontecendo lá na Europa para eles, né? Será até bom quando chegar um pouco do inverno para esfriar os ânimos, porque o Zelensky já está dando aquelas batidas de biela do poder, né? Nesse final de semana ele destituiu, ele demitiu, tirou do poder aí o diretor de segurança, o chefe de segurança da Ucrânia, e tirou também da procuradora-geral da Ucrânia e também do procurador do chefe de segurança lá da região da Crimeia, por conta que estariam existindo aí traições à Ucrânia. Imagina só, no meio de uma guerra, tu tirar da posição o procurador-geral da República e tu tirar da posição o próprio chefe de segurança. São mudanças num tabuleiro estratégico, William, que normalmente não se faz, a não ser diante de evidências muito claras. E ele disse no discurso dele que ele tem quase 1000 casos de traições aí que ele descobriu, de vazamento de informações para a Federação Russa. A gente tem que ver aqui quais serão os próximos passos, porque normalmente quando os líderes começam a chegar nessa fase que está todo mundo me traindo, está todo mundo contra mim, é porque é o prenúncio do final da potência desse líder. Então aí a gente já começa a chamar do direito de espernear, né? O jus esperneandi. E é isso que a gente está vendo já chegar o Zelensky aí. A gente está vendo pouca repercussão ainda na comunidade internacional dessas ações aí do final de semana. Inclusive aproveitando, né, a fala do Zelensky sobre essas autoridades, ela é marcante, falando sobre esses problemas que você tem de espionagem, enfim, de traição, e ele toca também no assunto dos bombardeios, né? São 3.000 mísseis de cruzeiro contra alvos dentro da Ucrânia, que você imaginar o cenário, né, que as pessoas estão encontrando lá com tudo completamente destruído, Pedro. Pois é, o Zelensky, ele foi uma tentativa malfadada de criação de um novo herói ocidental, né? Ele foi eleito numa pauta anticorrupção, teve uma votação muito expressiva e acabou sendo pego no escândalo dos Panama Papers, né? Um escândalo de corrupção transnacional. E a popularidade dele antes da guerra era sofrível, né? Era abaixo do que a do Biden hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Como bem disse o Conrado, né? Quando o time começa a bater muito cabeça, né? Quer dizer, ele acusa o seu próprio governo de mais de 1000 escândalos de traição, né? Ele demitiu um desses chefes do gabinete dele, é amigo desde a infância, ele acusou ele de traição. Vai mostrando o desespero, né? O desespero de quem está perdendo essa guerra e está perdendo ela de uma maneira muito fragorosa, né? É como se fosse, William, um time, se fosse um jogo de futebol, parece crianças jogando com adultos, né? Embora todo o armamento que os Estados Unidos e a Europa mande para os ucranianos, né? O Biden passou um pacote de 40 bilhões de armas para os ucranianos, o que atende os interesses, obviamente, do lobby armamentista nos Estados Unidos, que é muito poderoso, né? Quer dizer, a indústria armamentista precisa vender armas para ganhar dinheiro, né? Grande parte dessas armas sequer chega no exército ucraniano, porque são interceptadas pelos russos, né? Eles capturam essas armas, eles destroem essas armas antes. O exército ucraniano foi 80% já imobilizado, foi destituído, 80%. E o território ucraniano já foi 25% tomado. Quer dizer, 1/4 do território ucraniano hoje está ou declarado como zonas independentes, né, as chamadas babies repúblicas, ou está sob o domínio russo. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil para eles, né? Eu me lembro aqui que na nossa última intervenção, o Putin tinha acabado de tomar uma região ali em Donetsk, né, e a declaração patética do Zelensky era que eles iam retomar essa posição, né? De lá para cá, eles perderam mais posições. Pedro, infelizmente hoje o nosso tempo é curto, são 00:00 em ponto. Eu queria agradecer ao cientista político Pedro Costa Júnior, Fernando Conrado, correspondente PAN, o jornalista Luiz Kawaguchi. Muito obrigado pela participação de todos os senhores.